Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai retomar na página 4 sobre litosfera, configurações das camadas da Terra, unidade 3, tá? Início do nosso segundo bimestre. Então, peço que vocês acompanhem, quem quiser acompanhar no livro, sem problema algum. Então, vamos lá. Bom, como é a estrutura da Terra, né? Ela tem um formato esférico, achatada nos polos. E ela é composta pela crosta, o manto e o núcleo, como vocês estão vendo aí. A crosta, ela é a camada mais superficial do nosso planeta. O manto é a camada intermediária e o núcleo é a parte mais interna. Então, quando a gente analisa imagens enviadas pelos satélites, a gente vê que a Terra ela tem a parte líquida, tanto que a gente, quando observa dessas imagens, a Terra, o nosso planeta, ele é mais composto por água do que terra, tanto que ele é chamado de Terra Planeta Água, né? O planeta azul. E essa parte líquida é chamada de hidrosfera. E a parte gasosa é chamada de atmosfera. E a camada de rochas que formam os continentes é conhecido como litosfera. Então, a litosfera é a camada rochosa, é a camada no qual a gente observa os relevos, diferentes relevos, tá? Como planícies, planaltos, montanhas, tá? Então, essa é a parte que compõe a litosfera. Bom, então essa litosfera ou crosta terrestre, ela mede aproximadamente 17 quilômetros de profundidade, é o estado da matéria que se encontra no estado sólido. A hidrosfera, no qual eu falei, a água, ela já é composta por gelo, rios, lagos, mares. Então, é composta por toda a água e gelo existentes, né, nessas formas como eu falei, rios, lagos, mares, predominantemente líquido. E a atmosfera forma os gases. É a camada de ar que envolve a Terra. Ela está no estado gasoso. Bom, então vamos à primeira camada. A crosta terrestre é a mais superficial. Então, ela é composta pela crosta continental, como vocês estão vendo aí na figura, e a crosta oceânica, tá? De 5 a 30 quilômetros. A camada mais superficial, a gente encontra aí essa parte continental e a crosta oceânica. Ela é formada principalmente por silício e alumínio, que são minerais, elementos químicos no qual a gente encontra, no caso do silício, encontrado nos vidros, compõe as rochas, e no alumínio forma o metal, também encontrado em rochas. A crosta terrestre está exposta a inúmeros fatores que causam alterações constantes nas suas características, né, causadas pelo ser humano, por exemplo, como degradação e construção de estradas ou moradias, e fatores naturais, como formação do solo, os terremotos, tudo isso vai ocorrer onde? Na crosta terrestre. O manto, ele é a camada intermediária, ele tem a espessura basicamente de 3.000 quilômetros, forma sólida, o magma e a lava. Sabemos que ele é formado por uma massa incandescente, que consiste em rochas derretidas em altíssimas temperaturas. Então, a gente tem aí no interior, essas rochas derretidas, a gente recebe o nome de magma, que é aquela massa incandescente que, quando sai do vulcão, no qual vocês estão percebendo aí, e vai para a superfície do planeta, ele recebe o nome de lava. Então, o magma está ainda no interior do planeta. Então, quando ela sai, quando ocorre a erupção vulcânica, chama-se lava. Então, esse material derretido alcança temperaturas entre 600 graus Celsius a 1.250 graus Celsius. Então, a litosfera é a camada formada pela junção da crosta terrestre com a camada mais externa do manto. Então, é ali que ocorre toda a movimentação, inclusive chamadas de movimento das correntes de convecção. O que são esses movimentos de convecção? É causado pelo aquecimento. A porção mais quente vai subindo e, ao resfriar, ela desce impedindo, repetindo, né, sucessivamente. Então, ocorre um movimento circular, que eu vou mostrar na próxima figura. Esse movimento de corrente de convecção vai permitir com que seja responsável
pelos terremotos, os tsunamis e até a formação de montanhas. Então, essas correntes de convecção, no qual o calor ele vai subindo e a porção mais fria ela vai descendo. Então, é um movimento de circulação o tempo inteiro aí no manto. Para ocorrer justamente tsunamis, terremotos, enfim, maremotos, que a gente vai falar já já. E o núcleo? O núcleo já é a parte central da Terra, ele é composto basicamente de ferro e níquel. São materiais mais pesados. Então, e os cientistas eles acreditam que ele é mais metálico. Chega até 4.000 graus Celsius a temperatura. O núcleo externo, ele é líquido, e o núcleo interno, ele é sólido, como vocês estão vendo aí na figura. Bom, uma curiosidade, o ser humano ele não conseguiu atingir o centro da Terra. Tem o filme aí, Viagem ao Centro da Terra, é mentiroso, porque de tão quente e a pressão é tão grande, os materiais que o homem ele utilizou para perfurar o interior da Terra, ele chegou a derreter. Então ele não conseguiu, o seu maquinário não conseguiu atingir altas profundidades, né? Porque os cientistas eles queriam coletar materiais para verificar o interior da Terra e fazer mais descobertas, fazer análise, né, dos materiais. Para vocês terem uma noção, é tão quente, que é uma temperatura semelhante encontrada na superfície do Sol, tá? Que pode chegar aí a 4.000 e poucos graus Celsius, como eu havia falado. E aqueles que chegaram mais perto de conseguir perfurar por mais profundidade foram os russos, lá em 1970. Eles abriram um buraco de apenas 12 quilômetros de profundidade. Mas esse projeto foi abandonado, porque não passou de 100 graus Celsius para 180 graus. E aí foi, como eu falei, afetou o metal das brocas, né, que não sendo possível atingir o centro da Terra para realizar os estudos, tá? Então vamos continuar. Bom, agora a gente vai falar sobre a deriva continental. Tem muito a ver com a formação do nosso planeta, né? O que foi a deriva continental? É um movimento lento e definido dos continentes que se afastaram, né? Que se afastam. Então, os nossos continentes, eles não eram assim separadinhos com essa formação como vocês estão vendo. Os nossos continentes, eles eram todos únicos. Todos esses blocos aí eram unidos em um único bloco. Mas quem foi que descobriu isso aí? Então, Alfred Wegener, ele foi um geógrafo, meteorologista, e que estudou, né, a formação da Terra. Ele dizia que ela era uma crosta fina, de rocha, em seu interior, tinha uma massa incandescente do manto e ia se resfriando com o passar do tempo. Como a gente sabe, gente, há milhões de anos, a Terra primitiva, ela não estava totalmente rígida, então tinha muitas erupções vulcânicas na época, derramamento de lava, não tinha camada de ozônio, e então era liberado muito vapor de água, de tão quente, gases tóxicos. Então, com o passar do tempo, essa atmosfera que tinha essa camada fina aí de crosta foi se resfriando e condensando, tornando essa atmosfera fria condensava-se e tornava-se em forma de chuva. Então, esse vapor de água começou a trazer os primeiros mares, né, os mares primitivos, né, começou a chover e aí trazer água para o planeta. E aí passou a formar rios, lagos e mares. Então ele propôs uma teoria chamada teoria da deriva continental, lá no início do século XX. Então, há milhões de anos, ela é formada por um único continente. Esse único continente, ele era chamado de Pangeia. Pan significa todo e Geia, terra. Então, toda a terra. Então, o imenso continente ele era banhado por um único oceano, chamado Pantalasa. Tá aí para vocês verem, o Pangeia. Esses quebra-cabeças, era um único quebra-cabeça unido, onde os blocos eram todos unidos. A Europa, América do Norte, África, a Ásia, né? Antártida, Oceania. Então, há 200 milhões de anos aproximadamente. Bom, então rapidamente, a partir da Laurásia foram formados, segundo Wegener, a América do Norte, a Europa, a Ásia e a Groenlândia, a parte de cima aí do planeta. Já a Gondwana gerou a América do Sul, a África, a Oceania e a Antártica.
Bom, percebam que a América do Sul e a África parecem peças de um quebra-cabeça, parece que eles se ajustam adequadamente. Então a gente percebe, esse cientista ele percebeu que muitos fósseis, no caso da mesma espécie, foram encontrados em regiões que estariam ligadas antes da deriva continental. Então foram encontradas espécies da América do Sul, por exemplo, semelhantes a espécies da África. Logo eles ligaram uma coisa a outra. Bom, então aqui esses continentes funcionam como quebra-cabeças que antes, há 200 milhões de anos, estavam unidos, tá? Então, espécies a gente encontrava, as mesmas espécies, bem parecidas, encontrava-se nesses lugares. América do Sul, por exemplo, e na África. Encontrava-se também peças de um encontrava as camadas de solo muito parecidas entre a África e a América do Sul. Também a Austrália com a Antártica, Índia, na África ali. Então a gente começa a perceber que esse continente era um único continente por conta desses registros fósseis e essas análises do material do solo. Bom, então como ocorre a formação, por exemplo, de todo esse relevo que a gente vê hoje? Montanhas, cadeias de montanhas, planícies, planaltos. A gente sabe que a litosfera ela apresenta falhas e rachaduras, ou seja, movimentos de placas tectônicas. O que são as placas tectônicas, né? Existe uma teoria da tectônica de placas. São as placas rochosas que estão em constante movimento e carregam os continentes. Então, são blocos que a gente tem abaixo do solo, no qual elas vão se movimentando. A gente tem placas aí transformantes, placas convergentes, e as placas divergentes, como vocês estão vendo aí na figura. Então, são placas que vão permitir a movimentação do nosso planeta, no qual há milhões e milhões de anos esse planeta ele foi se distanciando. Há milhões de anos os continentes foram se distanciando uns dos outros por conta da teoria, né, desse movimento das placas tectônicas. Bom, então no caso as placas divergentes, quando elas estão se afastando, e as convergentes são deslocadas para uma mesma região, como vocês estão vendo aí. Então, no livro de vocês, essa imagem bem clara, inclusive está na página 22. Então, onde ocorre essa movimentação das placas? Ali no manto, né? Entre o manto superior, né? Próximo à crosta. Mas, professora, como é que, então, o planeta, os continentes, ocorre todos os outros processos, como é que eles ocorrem? Então, há grande quantidade de energia ali no interior da Terra, ali no manto. Pressão e altas temperaturas, ao longo do tempo, faz com que a crosta terrestre ela seja rompida. Então, essa ruptura e a ação do magma, por conta de grande quantidade de energia, faz com que as placas se movimentem, tá? Então, aquelas correntes de convecção, como eu falei para vocês, elas vão acontecendo e vão afastando. Vão ocorrendo o processo de abalos sísmicos, que a gente tem aí o surgimento de terremotos, não só terremotos, mas como, por exemplo, as próprias erupções vulcânicas, de tsunamis. Então, a litosfera, que está acima do manto, ela reveste o planeta, que está formado por rochas solidificadas, que estão acima do manto. Então, essas rochas que funcionam como estruturas que se afastam e se aproximam, são as placas tectônicas, tá? Recebendo grande quantidade de energia, de pressão, juntamente com o magma, faz com que essas placas movimentem, a ruptura e a ação do magma. E aí provoca o afastamento das placas que vai modelando a Terra. Por isso que a gente tem aí essa formação rochosa, a formação do relevo, a gente vê que é resultado de milhões e milhões de anos que elas continuam acontecendo. O afastamento dos continentes, estima-se até que esses continentes eles vão voltar a se juntar, tá? Existe essa teoria porque o continente ele está cada vez mais o quê? Se afastando por conta dessa movimentação aí das placas tectônicas. Bom, não coloquei aqui para vocês
onde ocorre a maior parte dos terremotos, por exemplo, o Brasil ele está sobre uma placa da América do Sul ou sul-americana. Por que aqui não tem, professora, a incidência de terremotos como no Japão e outros países? Porque nós estamos numa placa segura. Nós não estamos no limite entre placas. A gente até tem registros de terremotos, abalos sísmicos, sim, mas não como em outros países, como no Japão, por exemplo. Aqui já ocorreu da terra tremer próximo à minha casa, né? Enfim, porém, então se vocês analisarem na página 22, tá bem aí para vocês. O nosso país, o nosso continente, ele está numa placa segura. Por isso que a gente não tem esses eventos de terremotos de grande magnitude, né? E com muita ocorrência. O que seria, no caso, grande magnitude? Onde ocorre muita quantidade de energia para a propagação das ondas sísmicas, tá? Então, por exemplo, o Japão. Por que o Japão tem grande ocorrência de terremotos? Porque ele está no limite de 3 placas. 3 placas. Bom, então os terremotos, eles são conhecidos como abalos sísmicos, são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, como eu havia falado para vocês. Liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores. Então, como vocês estão vendo na primeira figura, bloco acima da falha, né? Bloco abaixo da falha. Então, esses blocos eles vão se movimentando de tal maneira que vai se repercutir muito aqui na crosta, na camada mais superficial. Então, eles provocam muitos estragos. Inclusive, lá no Japão, em países, né, que tem muita incidência de terremotos, eles colocam molas nas estruturas quando eles vão construir. Tanto que os prédios de lá, eles se movimentam, tá? Porque eles estão seguros mesmo por molas, justamente para evitar grandes abalos. Agora, como é que eles são detectados, esses abalos sísmicos? Como é que os cientistas, os pesquisadores conseguem detectar? Através do sismógrafo, que vai detectar vibrações que se propagam por várias diferentes e percebidas diretamente no ambiente, tá? Então, essas vibrações são provocadas pelo movimento das placas tectônicas. Pode ocorrer também por motivos vulcânicos ou desmoronamentos. Então, eles vão detectar essas vibrações. Então, a gente tem aí localizar o hipocentro, ou chamado de foco sísmico, no local do interior da crosta terrestre, ou seja, onde ocorreu a ruptura, o início da propagação das ondas, e de onde vai partir as ondas de energia. Então, ela é a região acima do hipocentro, onde há a maior ação sobre o planeta, chama-se epicentro. Então, o hipocentro ele é o foco. Como é que a gente descobre a magnitude de um terremoto? Então, ela é determinada pela energia liberada no foco e também a amplitude das ondas. Então, maior quantidade de energia, maior a magnitude. Menor quantidade, menor magnitude. Então, os tsunamis, eles apresentam um alto poder destrutivo quando chegam às zonas litorais, porque à medida que se aproximam da costa, a profundidade da água ela diminui e ocorre a redução da velocidade, mas a altura das ondas aumenta. Então, no foco do processo de liberação de energia é grande, mas à medida que vai se aproximando da costa, a profundidade da água diminui. Só que, à medida que ela vai se aproximando ali da costa, vai ocorrendo uma redução da velocidade, mas a altura das ondas elas aumentam. Por isso que fazem um estrago tremendo quando chega ali na costa, invadindo casas, prédios, matando muitas pessoas, infelizmente. Então, os tsunamis, eles são ocasionados por alteração das placas ou erupção vulcânica, ou seja, é como se nos 5 dedos que nós temos, um vulcão tenha acordado. E aí, pode chegar a uma velocidade de 850 km por hora, infelizmente, né? A magnitude, ela acaba atingindo áreas onde as pessoas moram. Vocês estão vendo aí, né, onde ocorre a falha, a onda, ela vai para cima e aí ocorre toda uma propagação, né, de muita profundidade, mas à medida que ela vai indo para a costa, para o litoral, a onda aumenta à medida que ela vai se aproximando da costa.
já que vai diminuindo a sua profundidade. Fazendo uma comparação rapidamente aqui para vocês, quando a gente joga uma pedra na água, num lago, o que acontece? As ondas de energia elas vão se propagar ali em círculos, como uma pedra lançada na água de um lago, tá? Então ela vai se propagando, se propagando, se propagando, até diminuir, no caso, a sua magnitude. Então, por exemplo, a gente tem como exemplo aí no extremo norte de Sumatra, a ilha, que fica lá na Indonésia. Então, foi equivalente, gente, a uma potência, esse terremoto foi equivalente a uma potência 23 mil vezes a bomba despejada em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso. Vocês vão fazer os exercícios agora da páginas 6, 10 e 11, 14, 18, 27 a 36. Os exercícios da aula passada já foram disponibilizados para vocês. Façam as correções e mantenham os livros corrigidos, né, atualizados, tá ok? Então, muito obrigada, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.